Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência aqui no nosso curso. Você que está focado, você que está compromissado, você que está imbuído na missão. Que missão, professor? A missão de acertar todas as questões do ECA daqui para frente. Gente, eu quero desde já agradecer a participação de vocês. Que ótimo! Muitas perguntas no fórum. Isso significa dizer que vocês estão interessados, ok? Muito bom. Gente, me permitam fazer uma colocação bem rápida. Olha só, uma aluna mandou uma dúvida no fórum que eu entendo que é a dúvida de todo mundo. Ela perguntou assim: professor, o senhor não coloca números de artigos nas suas aulas? Gente, eu não coloco, sabe por quê? Já foi comprovado cientificamente que quando você estuda legislação, e nesses estudos, quando você acrescenta aqueles números que servem para identificar os artigos, você perde de 15 a 30% da sua capacidade de retenção daquela informação. Então eu não quero, gente, ninguém guardando um número. Por favor, não é isso que eu quero. Eu quero que você guarde a ideia. Então não vamos, me desculpe aqui o termo, só brincadeira, não vamos desperdiçar espaço do seu HD com informação desnecessária, beleza? Bem, feitas estas informações, ratifico, eu estou à sua disposição para tudo. Você pode então mandar lá a sua mensagem, eu terei a honra, o prazer de ter o contato com você. Isso nós temos o fórum e também nós temos aqui, eu tenho o Instagram. Eu tenho então lá na rede social o Instagram, professor Eduardo Galante. Se você quiser falar comigo, será uma honra. Vamos lá? Vamos dar sequência no nosso curso? Então na aula anterior eu falei com você a respeito das medidas de proteção. Muito importantes, muito importantes. Falei diversas medidas que poderão ser aplicadas. Gente, muito cuidado com acolhimento institucional, com acolhimento familiar. Cuidado com aquelas regrinhas básicas lá, ok? Façam as revisões, façam as anotações e espere um resultado à altura. Vamos lá, vamos dar sequência? Vem comigo então, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 14. Nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Dando sequência aqui, ixi! Não é, professor, por que você está falando ixi? Por uma razão muito simples. Vamos falar agora de algo, gente, que vocês certamente ou já foram vítimas, ou já viram muitas vezes ser praticados, ou ainda já até assistiram em televisão, na internet, que é o seguinte: é quando a criança ou adolescente comete um ato infracional. Lembra que eu falei com vocês na aula anterior? Criança ou adolescente não comete crime. Quem comete crime são os maiores, os adultos. Não é isso? Criança e adolescente cometem ato infracional. Vamos ver então esse assunto, e é claro, aqui eu trouxe para você aquelas informações que são as mais importantes. Vamos lá. Então, da prática do ato infracional. Primeira coisa que eu preciso que você saiba: o que é um ato infracional? O que é um ato infracional? É simples. É uma conduta, gente, que é descrita como crime ou contravenção penal. Ué, professor, mas espera aí. O senhor falou que criança não comete crime nem contravenção, e não comete mesmo. Criança e adolescente cometem ato infracional. Mas imagina uma coisa. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Olha só, vem cá. Vou dar um exemplo aqui para você então viajar comigo aqui. Raciocínio. Só um exemplo, pelo amor de Deus. Uma pessoa maior de 18 anos vai no supermercado, chega lá, olha para cá, pega uma garrafa de bebida, coloca dentro da camisa ali e sai do supermercado e vai embora. O que é isso? É crime. Que crime? Furto. Uma adolescente vai no supermercado, pega essa mesma garrafa de bebida, coloca dentro da camisa, sai, vai embora sem pagar também. Isso é crime? Isso é ato infracional. Ué, professor, mas espera aí, como assim? Gente, se é o adulto que pratica essa conduta, é crime. Se é a criança ou adolescente, é ato infracional. É por isso que nós falamos ato infracional ao crime de furto. Ou seja, é uma conduta que, se praticada por criança ou adolescente, recebe o nome de ato
ato infracional. Vamos lá? Vem comigo aqui então. Gente, a partir desse contexto, eu vou trazer mais algumas informações para vocês aqui que são interessantes. Olhem só, dê uma olhada. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, gente. Significa dizer que eu não posso, do ponto de vista penal, imputar, ou seja, a falar que uma criança ou uma adolescente, gente, né, ele cometeu um crime. Não, significa dizer o seguinte, o menor de 18 anos não comete crime, gente, ele comete ato infracional. Por isso que são inimputáveis. Mas, bem, professor, quando eu devo levar em consideração a idade do adolescente para fins dessa lei? Pessoal, se o adolescente cometeu um ato infracional no dia que ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele é adolescente. Se ele cometeu o ato no dia que ele completa 18 anos, aí o STJ já falou que ele é adulto, viu? Então, se ele praticar no dia que ele completa 18, lascou. Então, o fato deve ser considerado na data em que ele ocorreu. Então, no dia que praticou o fato, quantos anos tinha, então, aquela criança ou aquele adolescente? Beleza? O ato infracional, então, praticado por criança. Por favor, gente, quando uma criança comete um ato infracional, eu expliquei isso na aula passada. O que nós iremos aplicar a ela? Nós iremos aplicar à criança medidas de proteção. Quando o adolescente pratica um ato infracional, nós vamos imputar a ele o quê? Uma medida de proteção ou uma medida socioeducativa. Aí vem uma pergunta do mal, uma pergunta galantesca. Aplica-se medida socioeducativa à criança? Não. Medida socioeducativa é só para adolescente. Medida de proteção é tanto para criança como para adolescente. Olho vivo na dica galantesca, beleza? Simbora! Vamos atrás de informação. Temos muitas delas. Vamos falar inicialmente dos direitos individuais. Isso dentro da prática dos atos infracionais, tá? Nenhum adolescente, gente, em regra, nenhum adolescente, ele será privado da sua liberdade. Regra é essa. Nenhum adolescente será privado da sua liberdade. Professor, nenhum? Não. Ele só será privado da liberdade caso ele seja, então, preso, né, apreendido, porque adolescente também não é preso, ele é apreendido. Caso ele seja apreendido em flagrante, ou seja, ele está cometendo aquele ato infracional naquele momento ou por uma ordem do juiz. Pode ser que o juiz também fale, olha, prenda lá aquele adolescente, ok? Eu falei criança aí, gente? Não. Eu não falei criança, eu só falei adolescente. Cuidado com isso aqui, ó. Eu não falei criança, eu só falei adolescente. É só adolescente que poderá ser privado da sua liberdade, beleza? Além disso, o adolescente, ele tem direito de identificar todas aquelas pessoas que fizeram a apreensão dele? Claro que tem. Então o adolescente ele tem direito de identificar os responsáveis pela sua apreensão. Lembra, eu falei, adolescente não é preso, ele é apreendido. E quando isso ocorrer, ele será informado dos direitos que ele possui, ok? A apreensão de qualquer adolescente e o local onde ele será recolhido será comunicado à autoridade, no caso a autoridade judiciária, será comunicado ao juiz e será comunicado também à família ou ainda será comunicado a uma outra pessoa por ele indicada. Então, o adolescente foi apreendido? Ok, o juiz tem que saber, a família tem que saber ou uma pessoa por ele indicada. Professor, o adolescente que já foi civilmente identificado, por exemplo, ele tem carteira de identidade. Ele precisa sofrer uma nova identificação pelos órgãos policiais? Não, gente, não precisa. Se ele já foi, então, identificado, ele não será submetido a uma nova identificação compulsória. Beleza? Tudo isso, então, é importante. E mais,
Nenhum adolescente, gente, nenhum adolescente será privado da liberdade sem o devido processo legal. Então, para que um adolescente tenha a privação de sua liberdade, necessário se faz que haja um processo legal. E mais, medidas socioeducativas. Então, o adolescente cometeu um ato infracional. A esse adolescente serão aplicadas medidas socioeducativas. Quais são as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas aos adolescentes? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e as medidas de proteção, tá? Então essas aqui do 101, deixa eu anotar aqui, são medidas de proteção. Medidas de proteção. Então estas aqui, ó, medida socioeducativa só pode ser aplicada a adolescente. E quais são? São todas estas aqui, ó. Todas elas. Tá bom? Não esqueçam, então, o simples fato... Gente, deixa eu até falar isso aqui. Sabe quantas perguntas eu pesquisei no ano de 2017, questões de prova, que eu achei que a banca simplesmente cobrava do candidato o conhecimento destas medidas aqui? Mais de 50. Mais de 50 provas, a banca simplesmente queria saber do candidato quais eram as medidas socioeducativas que podem ser aplicadas ao adolescente. Só isso, gente. E aí, o fato de você tê-las, então, na sua mente fará com que você tenha um resultado favorável. Simbora? Pronto, você já sabe. Vamos falar de algumas características importantes de cada uma delas. Primeiro, a medida aplicada ao adolescente. Deixa eu dar destaque a isso aqui, ó. Então, a medida aplicada ao adolescente, seja qual for, qualquer uma destas aqui, ó, qualquer uma destas 7 aqui, a medida aplicada ao adolescente, ao ser aplicada, gente, levará em conta principalmente o fato do adolescente ter condições de cumprir. E também será levado em consideração as circunstâncias, como tudo ocorreu, e a gravidade da infração. Ou seja, são três os aspectos que serão levados em consideração na hora que se aplica a medida. E é isso que eu quero que você guarde. Capacidade para cumpri-la. Não adianta eu aplicar uma medida socioeducativa no adolescente que ele não tem condições de cumprir. As circunstâncias e também a gravidade da infração, ok? Tudo isso é importante. Olha, em nenhuma hipótese, gente, sobre qualquer pretexto, tá? Será admitida a prestação de trabalho forçado. Adolescente não vai trabalhar forçadamente. Não existe essa possibilidade. Não há condição de obrigar o adolescente a trabalhar. Não! Guarde isso, ok? Mas o adolescente que praticou um ato infracional e que seja portador, gente, ou, né, que possua, né, deficiência mental, ele receberá um tratamento individual. Claro, gente. Como é que eu vou colocar uma criança ou uma adolescente nestas condições para se cumprir tudo com os demais, querendo que o mesmo tenha a mesma reação? Claro que não. Então ele receberá um tratamento individual e também um tratamento especializado. Não será um tratamento qualquer, levando em consideração as suas condições. A advertência é uma medida socioeducativa, tá aqui, ó. Então, a advertência, deixa eu marcar isso aqui para você. A advertência. Gente, a advertência, ela poderá ser aplicada sempre que houver materialidade e indícios suficientes da autoria. Então, se ficar ali, né, se restar provado que houve de fato
tá? A prática do ato infracional e também que aquele adolescente foi o autor, ele poderá ser advertido. O que é advertência? Nada mais é, gente, que uma admoestação verbal. Sabe o que é isso? É a autoridade, então, chamar verbalmente a atenção daquele adolescente. É o fato de chegar, falar para ele, conversar, explicar, falar. Então, ou seja, me desculpe o termo aqui, gente, é aquela hora, então, que a autoridade ali chama a atenção dele, ó, verbalmente, tá bom? A advertência será aplicada assim. E mais, olha só, ela será reduzida a termo. Então, significa dizer que tudo aquilo que foi falado será, então, escrito depois. E essa advertência será assinada, tanto pela autoridade, então, que aplicou a advertência, como também pelo adolescente que a recebeu. Trata-se de uma medida socioeducativa, então, bem interessante. Obrigação de reparar o dano. Outra medida socioeducativa. Ó, eu estou falando das principais características de cada uma delas, tá bom? A obrigação, então, de reparar o dano. Essa obrigação de reparar o dano. Gente, pode ser que o adolescente, ao cometer um ato infracional, tá? Ele cause algum tipo de prejuízo à vítima. Nesse caso, se esse ato infracional teve reflexos patrimoniais, ou seja, causou prejuízo à vítima, ou seja, causou um dano ao seu patrimônio, a autoridade, gente, não é sempre, mas a autoridade poderá fazer com que o adolescente restitua aquela coisa. Olha que legal, gente, a autoridade pode falar, ó, meu amigo, você quebrou o vidro do carro? Ok, você vai pagar o vidro do carro. Pode ser, então, que haja o ressarcimento do dano ou ainda qualquer outra forma de compensar aquele prejuízo da vítima, tá? Professor, mas e se não tiver jeito dele reparar aquele dano? Nesse caso, a medida socioeducativa será, então, substituída por outra, beleza? Mas é dessa forma, então, que deve ser tratado. Seguindo, prestação de serviços à comunidade. Também é uma outra medida importantíssima. Esta prestação de serviços à comunidade, ou serviços comunitários, o que é isso, professor? Em que consiste? O que é prestação de serviços comunitários? Sabe o que é isso, gente? É simples. O adolescente, ele irá realizar tarefas gratuitas de interesse geral, tá? E, professor, o que cai muito em prova? Por quanto tempo o adolescente poderá, então, prestar serviços comunitários como medida socioeducativa? Gente, não pode ser por mais de 6 meses. E é isso que cai em prova. Período não excedente a 6 meses. Professor, e aonde que o adolescente irá prestar estes serviços? Esses serviços serão prestados junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas ou qualquer outro lugar, tá? Pode ser também junto a um programa comunitário, governamental. São aqueles que tem que ter cadastro, viu? Lá na Vara da Infância e Juventude, beleza? Mas o que mais me interessa é que o que é isso? É que o adolescente vai cumprir tarefa gratuita e o período é o que mais cai em prova. Não pode ser superior a 6 meses. Professor, eu posso mandar, por exemplo, eu posso pedir que, por exemplo, um adolescente realize serviço, por exemplo, de poda de plantas? Depende. Se ele não tiver aptidão para isso, você não pode. Como é que ele vai, por exemplo, cumprir uma medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade? Como é que ele vai podar a árvore se ele não tem habilidade para isso? Evidentemente, então, que tem que ser levado em consideração as habilidades ali do adolescente, tá bom? Olha, por quantas horas semanais esse adolescente poderá, então, realizar essas tarefas gratuitas? No máximo 8 horas por semana. Isso despenca em prova. Então, o máximo que o adolescente irá prestar, né, vai realizar tarefas gratuitas semanais como medida socioeducativa, serão 8 horas. Olha só que interessante. Devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, podem ser cumpridas aos sábados, aos domingos, aos feriados ou ainda em dias úteis. Aí teve uma banca que perguntou: a medida socioeducativa de prestação a serviços à comunidade poderá ser prestada pelo adolescente aos domingos?
pode ser sábado, domingo, feriado, em dias úteis, tá? A ideia é o seguinte, a ideia é não prejudicar a frequência desse adolescente junto à escola. Ou se ele já trabalha, não então atrapalhar ali a sua jornada de trabalho. Ah, o adolescente ele trabalha e ele estuda. Ok, vai cumprir essa medida no domingo. Pronto, acabou. Ok? A ideia é justamente essa. Seguindo. Liberdade assistida. Quais são as principais características da liberdade assistida? A liberdade assistida, gente, ela será adotada, tá? Sempre que restar comprovado que aquela medida é a mais adequada. Ou seja, na liberdade assistida, gente, haverá um acompanhamento desse adolescente, haverá um auxílio, uma orientação. Significa dizer, então, que o adolescente estará em liberdade, mas estará sendo vigiado. Os passos dele serão seguidos, as informações serão colhidas, tá? Bem, quem é que vai fazer isso, professor? A autoridade vai designar. A autoridade vai designar uma pessoa que seja capacitada para então fazer esse acompanhamento, para fazer essa, seguir essa liberdade assistida. A liberdade assistida, qual é o tempo mínimo que deverá durar? Gente, a liberdade assistida, ela tem um tempo mínimo, que são 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, podendo ser revogada ou substituída por outro. Então, tempo mínimo da liberdade assistida, 6 meses. Pode ser prorrogada? Pode. Pode ser revogada? Pode. Pode ser substituída por outro? Pode. Evidentemente que para isso terá que ser ouvido o orientador, ok? Então o orientador será ouvido. E o Ministério Público também e o defensor. Isso aqui é o que mais cai em prova quando se cai liberdade assistida. A banca gosta de perguntar o prazo mínimo, 6 meses, beleza? Seguindo, regime de semi-liberdade, mais uma medida socioeducativa. O regime de semi-liberdade, tá? Ele poderá, gente, desde o início ali, evidentemente, desde o início ali, ser tratado de maneira que seja dada a possibilidade de realização das atividades externas. Então significa dizer que o adolescente submetido à medida socioeducativa de semi-liberdade terá, tá, condições de realizar atividades externas. E para isso não vai sequer depender da autorização judicial. Ah, professor, quer dizer que no semi-liberdade o adolescente, ele realmente ficará ali parte do seu dia, ele ficará retido, mas isso não vai impedi-lo de realizar atividades externas. Não. O professor, ele precisa pedir o juiz, por exemplo, para realizar atividades externas? Não, não precisa, tá? Bem, o adolescente que estiver sob o regime de semi-liberdade, a ele, gente, ele é obrigatório frequentar a escola e é obrigatório receber uma profissionalização. Viu? Então, o adolescente que estiver no regime de semi-liberdade, ele então terá que receber, né? Ele deverá cursar a escola e também receber profissionalização. Olha, professor, a medida, qual é o prazo da medida de semi-liberdade? Não existe, gente, não existe um prazo determinado. Então, significa dizer que o adolescente que esteja sob o regime de semi-liberdade, ele será ali vigiado, será então submetido a uma observação. E essa medida, então, poderá durar o tempo necessário. Vamos falar sobre a outra medida, a internação. Aqui o bicho já pegou, aqui o bicho está mais grave, tá? A internação. O que na realidade é a internação, então? Vamos marcar isso aqui, olha. Nos termos aqui do nosso estatuto, o que é a internação? Aí já é uma medida socioeducativa, gente, mais grave. Ela vai fazer com que o adolescente tenha a sua liberdade privada. Ele então não terá ali, né, a sua liberdade, ele ficará privado, ele ficará então apreendido. Evidentemente que a medida de internação, ela deve necessariamente ser no menor tempo possível, ou seja, o adolescente só ficará internado pelo tempo necessário,
Trata-se de uma medida excepcional, significa que eu só vou aplicar essa medida caso eu não possa aplicar outra. E mais, mesmo nesta condição, mesmo nesta internação, eu terei que fazer algo lembrando que ele está em desenvolvimento. Professor, aquele adolescente que está internado, ele pode realizar atividades externas? Poderá, gente. Quem está internado poderá realizar atividades externas. Evidentemente que isso não é uma regra, porque vai depender, tá, do aval, vai depender ali, então, do laudo produzido pela equipe técnica da entidade. Ainda pode ser que nem isso ele faça. Pode ser que o juiz proíba, fala, olha, não, você não vai realizar atividade externa. Então, existe a possibilidade do adolescente que está internado realizar atividades externas? Existe. Evidentemente que para isso a equipe técnica terá que recomendar. Mas pode ser que o juiz fale logo, não vai realizar nada. Professor, qual é o prazo dessa medida? Ela não tem um prazo certo. Significa dizer que ela irá ser submetida ao adolescente enquanto for necessário. Porém, essa medida tem que ser reavaliada a cada 6 meses. Então, em que pese essa medida não ter um prazo certo, haverá uma reavaliação a cada 6 meses, tá bom? E mais, em nenhuma hipótese, o adolescente ficará internado por mais de 3 anos. Isso aí despenca em prova, gente. Isso aqui também despenca. Em nenhuma hipótese o adolescente que cometeu um ato infracional ficará internado por um período superior a 3 anos. Beleza? Olha, professor, deixa eu falar uma coisa. O adolescente já está há 3 anos. Ele já está há 3 anos cumprindo essa medida socioeducativa de internação. Nesse caso, gente, se completou 3 anos, não tem outra saída. O adolescente ele deverá ser liberado, tá? Pode ser que ele seja liberado, pode ser que ele então vá para o regime de semi-liberdade ou ainda vá para a liberdade assistida. Então, se o adolescente pensou assim, ai, graças a Deus, cumpri os 3 anos. Vou até marcar isso aqui para você. Ah, graças a Deus, eu cumpri os 3 anos. Estou livre. Não, ele pode ser liberado, ele poderá ser colocado em regime de semi-liberdade ou ainda poderá ficar no regime de liberdade assistida. Professor, existe a possibilidade do adolescente começar a cumprir essa medida antes dos 21 anos de idade? Existe. Ele começou a cumprir, por exemplo, com 17 anos e 11 meses. E aí, o que aconteceu? Ele cumpriu, foi sendo renovado, acabou que... Gente, não existe internação para aqueles que já completaram 21 anos de idade. Completou, já era, tem que ser liberado, não tem jeito, tá? A desinternação, sempre que houver a desinternação, a mesma só poderá ocorrer mediante autorização do juiz. E mesmo assim o promotor de justiça deverá ser ouvido, tá bom? A determinação judicial, então, da desinternação, ela poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. A autoridade judiciária liberou o adolescente, viu que ele não está em condições, interna de novo, pronto, acabou, beleza? A medida de internação, quando é que poderá ser aplicada? Por exemplo, o adolescente cometeu um ato infracional mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa. Aí já era. Se o adolescente fez isso, vai ser internado. Por reiteração de cometimento de infrações graves. Cometeu infrações graves? Vai responder. Por descumprimento reiterado, gente, e injustificável da medida anteriormente imposta. Então, estas aqui são as condições em que, caso o adolescente, vá lá e pratique, são essas as condições aqui, então, que serão necessárias para que ele seja internado. Professor, qual é o prazo de internação? Gente, depende. O prazo de internação, nesse caso aqui, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, então o prazo para internação, nesse caso, não poderá ser superior, tá, a 3 meses. Então vamos anotar isso aqui. Me ajuda aqui, máximo prazo, nessa situação aqui, prazo
3 meses. No máximo. Tá bom? Beleza? Então serão 3 meses, tá? E isso, evidentemente, deve ser decretado de maneira judicial, ou seja, pelo juiz. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação se puder ser aplicada uma outra medida. E eu expliquei isso. A internação é medida excepcional. Significa dizer que eu só irei aplicá-la se eu não puder aplicar outra. Professor, a internação onde que ela deve ser cumprida? Ela deve ser cumprida numa instituição que seja exclusiva para adolescentes. Eu não posso, gente, colocar, então, internado um adolescente, por exemplo, num local que tenha também adultos cumprindo algum tipo de pena. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso colocar também um adolescente em um abrigo. Eu não posso. E, além disso, eu deverei, ao internar o adolescente, levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a idade, a compleição física, a gravidade da infração. Eu não vou colocar no mesmo ambiente, por exemplo, vamos dizer assim, um adolescente que foi internado ali por ter cometido ato infracional análogo ao homicídio. Eu não vou colocar juntamente, com outro que cometeu o furto, pelo amor de Deus. Então, por favor, isso aqui cai bastante em prova. Isso aqui cai bastante, viu? Muito mesmo. E mais um detalhezinho. Durante o período de internação, inclusive durante o período de internação provisórias, serão obrigatórias atividades pedagógicas. Ou seja, a internação, ela sempre será acompanhada de atividades pedagógicas. Em nenhum caso o adolescente ficará sem se comunicar. Não, gente. A internação não pode significar incomunicabilidade do adolescente. A autoridade judiciária, ela pode suspender a visita a esse adolescente? Pode. Esse adolescente poderá ficar sem receber visita, inclusive dos pais ou do responsável. Mas, professor, mas quando é que isso poderá acontecer? Ué, gente, sempre que o juiz entender que a visita, naquele caso, daquela pessoa, for prejudicial ao adolescente. Então, já que vai ser prejudicial a ele, para que eu vou autorizar? Olha, é dever do Estado, não é facultado. O Estado tem que cuidar da integridade física, tem que cuidar da integridade mental dos adolescentes internados. Ele deve fazer tudo para, então, prestar a segurança necessária a esse adolescente que está internado, ok? Meus queridos guerreiros, minhas queridas guerreiras, meus vencedores, pessoas capazes, competentes, olha, graças a Deus chegamos ao fim de mais uma aula complexa, uma aula cheia de informações que eu tenho certeza servirá muito para que você alcance o seu objetivo. E é dessa forma que eu encerro, é com fé, com foco e com a certeza que o nosso objetivo será cumprido, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!